e no terreno, e é isso que nós vamos ter agora aqui a seguir. É o relato real de uma implementação de um WMS com erros, aprendizagem e sucesso. E é sobretudo uma história sem filtros. Para isso vamos ter aqui o Nuno Pinheiro, da NetSeed, e o João Marçal, da F5IT. São eles que nos vêm contar esta história bem-sucedida. Um aplauso para eles. Bem-vindos. Obrigado. Vamos ao comando. Um bom dia. Boa tarde. Obrigado por esta oportunidade, Filipe e Dora. E na apresentação que a Dora fez, falou logo em erros, o que coloca-nos aqui uma pressão adicional. Mas é para mim um prazer estar aqui com o Nuno. E quando em palco conseguimos juntar o parceiro implementador e o cliente e quebrar esta barreira e partilharmos em conjunto os bons e os momentos mais tensos que tivemos, é uma grande oportunidade para todos nós. Vamos começar com uma pergunta e com a vossa participação, para avaliarmos aqui um bocadinho como está a sala. Quem é que já implementou uma solução de WMS ou de melhoria de armazém, se não querem uma coisa tão complexa, se puderem manifestar aqui? Ok, portanto, temos aqui um bom painel que já passou por este fantástico momento, verdade? Quem é que neste momento está a implementar uma solução de WMS? Há aqui alguém? Boa, boa. Portanto, vai ser ótimo. Conseguem estar aqui? Conseguem estar aqui, portanto, estão na fase do desenho. E a última questão é quem é que pensa ou prevê ou tem no seu roadmap a implementação do WMS? Alguém aqui? Ok. Inês? Falar com aquele senhor. Com isto, pelo menos conseguimos ver que tipo de audiência temos aqui e abordar um bocadinho e conduzir aqui um bocadinho a nossa interação. Nuno, queres-nos falar um pouco da NetSeed? Sim, vou fazer, antes de mais, agradecer também à Supply Chain Magazine pelo convite, agradecer à F5IT também pelo convite aqui para este dueto, digamos assim. Vamos ver como é que corre. Espero não desafinar, acho que não, vamos ver. A ideia é passar aqui uma partilha, é fazer aqui uma partilha positiva, mas também focar um bocadinho naquilo que correu mal, como disse o João, porque algumas coisas não correram bem, mas o sucesso depende muito da capacidade que nós temos de ultrapassar esses temas. Bom, vou gastar aqui 2 minutos só na apresentação da NetSeed. A NetSeed é uma empresa que atua no mercado de telecomunicações como distribuidor. É uma empresa que teve a sua origem em França há cerca de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, e que ao longo do tempo, nas últimas 2 décadas, foi crescendo e foi se expandindo para Israel, Portugal, Estados Unidos e depois, mais recentemente, em 2021, com a abertura do capital a investidores externos, digamos assim, teve a oportunidade de adquirir e ter um crescimento mais orgânico e adquirir empresas, 2 grandes empresas na Europa, que já por si eram 2 grandes grupos de telecomunicações, que atuavam no setor de telecomunicações, e mais 2 empresas também nos Estados Unidos. Isso permite estar hoje representado em 19 países, em cerca de 80 localizações, muito focado, claro, na Europa e nos Estados Unidos, mas também com presenças no norte da África, no Médio Oriente e também na Ásia. Em termos de números, para partilhar aqui um bocadinho os números globais da empresa, 2 bilhões de euros em termos de faturação anual, é o que vale, 19 mil clientes espalhados pelas diversas geografias, 1.500 fornecedores e parceiros, na qual se inclui a F5, obviamente, 1.800 colaboradores, dos quais entre 400 e 450 são em Portugal, portanto é uma fatia ainda relevante. 13 milhões de quilómetros de fibra passados por ano, 90 mil SKUs geridos nos nossos armazéns, que ocupam uma área total de 280 mil metros quadrados ao longo de todo o mundo, como é óbvio. Abro aqui um parêntese, portanto, nós temos operações logísticas, primeiro, que suportam a nossa atividade de distribuição
materiais, mas também operações logísticas que nós prestamos a empresas de telecomunicações, como um prestador de serviços logísticos, e, portanto, é aí que nos posicionamos. Entrando um bocadinho aqui mais no tipo de materiais e equipamentos que nós distribuímos, temos materiais ativos e passivos de telecomunicações, cabos de fibra, por exemplo, soluções mais integradas como data centers e soluções mais simples como ferramentas, utensílios. No fundo, tudo aquilo que um instalador ou uma empresa no ramo de telecomunicações ou no ramo de energia, por exemplo, precisa para fazer a instalação do seu serviço. Posicionamos muitas vezes não só como um distribuidor, mas também como um integrador de soluções. E, portanto, se puderes passar, integramos desde logo a parte física de logística e distribuição nas nossas operações, serviços de consultoria, design de soluções e, portanto, é uma lógica de valor acrescentado aos nossos clientes. Em Portugal, só para fazer aqui um footprint das operações em Portugal, operamos em 3 diferentes sites, um na zona de Aveiro, em Oliveira do Bairro, onde fazemos investigação e desenvolvimento de alguns produtos de telecomunicações passivos e fazemos também reacondicionamento de equipamentos para um cliente, neste caso até um cliente de França. O nosso armazém de Lisboa, da Póvoa de Santaria, com cerca de 20 mil metros quadrados, onde operamos o nosso maior cliente, o nosso cliente de referência em Portugal. Depois temos também um armazém na zona de Benavente, onde temos outros clientes aqui em Portugal. Ok, Nuno, obrigado por este enquadramento. Temos aqui uma visão do que é a NetSeed, não só em Portugal, mas também distribuída pelas várias localizações de resíduo. A F5IT, só aqui também gosto sempre de explicar, algumas pessoas aqui na sala já conhecem a F5IT. O nosso brand, o nosso nome F5, não é porque somos 5, ok? Mas tem a ver com a tecla F5 do PC. Não sei o que é que faz a tecla F5. Alguém aqui pode ajudar? Diz, Filipe. Atualiza, faz o refresh. E o nosso mote é muito F5IT, Refresh Your Business. E temos esta paixão que é implementar sistemas de informação e, portanto, temos 2 áreas muito distintas na empresa. Consultoria associada à inovação, com um portfólio de produtos e muito assente em tecnologias SaaS. Nós somos parceiros SaaS X3, é um RP no mercado e, paralelamente, estamos aqui a representar também o lado mais do WMS com um produto que batizamos do Airflex, uma solução na plataforma X3. Depois implementamos todas as outras soluções mais comuns nas organizações, recursos humanos, CRM, BI, com esta nossa componente de desenvolvimento e inovação. Alguns números nossos, não tão grandes como a globalidade da NetSeed, mas face à dimensão de uma empresa portuguesa, temos vindo a crescer nos últimos anos. E uma característica nossa, ao longo dos anos, tem sido o facto de 50% do nosso volume de negócios atual ser fora de Portugal. No início deste ano, passámos a fazer parte do grupo Ceres, que fomos adquiridos por este grupo e somos agora uma empresa ibérica e com isto podemos escalar e potenciar mais as nossas intervenções. Bem, gastámos aqui 8 minutos e ainda não falámos nada do nosso projeto. Não. Portanto, só prova que não testámos bem aqui o nosso tempo. Vamos então falar. Qual é que era o desafio inicial que tinhas, Nuno? O desafio inicial era... Que tínhamos. O desafio inicial é muito simples de explicar, mais difícil foi de implementar, mas basicamente nós tínhamos que migrar uma operação do maior operador de telecomunicações em Portugal e dentro de muitos pain points que tínhamos durante esse projeto, se calhar um dos maiores era que essa operação não tinha nenhum WMS ativo. Portanto, para enquadrar um bocadinho melhor, essa operação é refletida no ERP do cliente, que cobre basicamente os movimentos base da operação, movimentos de inbound, movimentos de outbound, mas a maioria dos movimentos em armazém, funções de picking, de arrumações, de gestão de localizações, não estava coberto. E, portanto, pelo prestador antigo havia um conjunto de bases de dados que suportavam essas funcionalidades. Portanto, eram operações muito ineficientes e que nós,
pensámos desde o primeiro ponto, do primeiro dia, que não podia ser uma forma de trabalhar. E então, pronto, vamos implementar um WMS. A F5 foi uma... Ia-te só dizer que queres trazer aqui um bocadinho o desafio que tinhas em termos de dados e de processos. Sim, e alguns números para transmitir essa dimensão. A dimensão da operação, portanto, é uma operação com 20 mil metros quadrados, cerca de 200 pessoas a operar, 5 mil e qualquer coisa linhas expedidas por dia, 24 mil pontos de stock, portanto, prateleiras onde eu arrumo stock, e, portanto, acho que é óbvio para todos que era ingerível eu não ter um WMS robusto e ter a informação visível a todo momento, ok? E portanto, esse foi o ponto de partida, e foi a partir daí que fomos à procura de uma solução. Nós já conhecíamos a F5 já tinha implementado na NetSeed soluções de ERP em Portugal e em França, já na altura, certo? Sim. Certo? E, portanto, seria uma solução óbvia. Mesmo assim, procurámos outras soluções no mercado, começámos a mapear processos internamente e a tentar perceber qual é que era, fazer uma gap analysis, ou seja, perceber qual é que era a zona que não estava coberta pelo ERP do cliente e que seria, no fundo, a base dos nossos requisitos de implementação. Vimos que a solução de SaaS cobria isso e, portanto, avançámos para a implementação. Aqui só complementar o que o Nuno diz e na altura, para transformarmos isto numa história um bocadinho mais real, nós nunca tínhamos implementado uma solução de armazém desta dimensão. Estamos a falar do ano 2018, foi nessa altura que recebemos este desafio da vossa parte. Embora... Já antes tínhamos implementado o SaaS X3 na NetSeed. E para nós foi um bocadinho um sentimento ali de uma equipa de meio da tabela, para descontrairmos um bocado e pensarmos na gíria futebolística. Vai ser um fim de semana importante para vocês, para mim não, que já estou completamente fora da tabela, mas dizer-vos que aqui o desafio era quando o Nuno nos apresentou, havia aqui um misto de sentimentos. Confiança na plataforma, que nós trabalhamos com ela há 20 anos, mas, por outro lado, algum receio por entrarmos num campeonato que ainda não dominávamos. E foi muito importante aqui a parceria, não só na parte de consultoria de processo e de logística, e se calhar com isso até vou saltar para o próximo slide, que tem a ver com os alicerces de um projeto WMS bem sucedido. Depois vamos transformar estes alicerces na prática, para o que aconteceu, mas não é à toa estes três pontos: pessoas, processo e tecnologia. Quem esteve aqui ontem à tarde ouviu falar deles, e eu ouvi e fui alterar o slide, porque foi muito boa esta partilha. E colocaste as pessoas em primeiro lugar? E coloquei as pessoas em primeiro lugar, nem estavam já só robôs, e a partir daí começámos este projeto. Mas dizer-vos o seguinte: porque logo as pessoas, sem dúvida que a definição de uma boa equipa de projeto é fundamental, e por vezes nós, quando implementamos sistemas, e aqui não só da WMS, ficamos muito pelas equipas de projeto. E as equipas de projeto depois reúnem-se, estão ali a partir pedra umas com as outras, etc. E a organização está a seguir o seu ritmo completamente a leste daquilo que se está a passar nas nossas salas. Quando nós vimos com o produto para apresentar à empresa, não está ninguém aí. E pegamos um bocadinho no exemplo do que o professor hoje de manhã falava, das tais pessoas que ou não querem ou não podem, ou não estão disponíveis para isso. E, portanto, quando implementamos uma solução de gestão, e neste caso um WMS, tem que haver aqui um envolvimento de todos, e isto é talvez a primeira lição, e encontramos muito isso no nosso projeto, não só na vossa equipa, mas como na nossa, foi fundamental. Eu partilhando aqui um bocadinho o que foi montar aqui a equipa de projeto, eu tinha na minha equipa pessoas com alguma experiência em gestão de projeto, portanto estava bastante confiante em entregar essa liderança a essas pessoas. Tinha pessoas com grande conhecimento operacional, portanto estava 100% confortável. O que é que eu não tinha? Conhecimento de SaaS, mas com componente operacional também. Portanto, fui basicamente contratar alguém que tivesse já participado numa implementação SaaS, do ponto de vista funcional e do ponto de vista de cliente até, mas que tivesse também alguma experiência operacional. E, portanto, este mix de perfil, para mim, era o ideal. E, felizmente, consegui encontrar alguém com esse perfil. Foi um focal point, acho eu, muito importante no projeto.
e foi um fator crítico de sucesso, quanto a mim. E a prova de sucesso é que essa pessoa ainda está hoje Essa pessoa a implementar melhorias. Exatamente, e tem com outras responsabilidades até na empresa. Okay? Outro ponto importante, uma boa definição de processos. Quer dizer, não precisamos aqui de estar a vender este chavão, mas um bom âmbito de projeto e uma boa definição ajuda muito na integração. Nós tínhamos, o Nuno não partilhou este lado, mas tínhamos um calendário de implementação muito desafiante e por vezes gerir um bom âmbito, faça um calendário e gerir esta pressão não é propriamente muito fácil. Sim, este levantamento de processo e o desenvolvimento do documento de requisitos foi também duro da nossa parte. Nós começámos por desenvolvê-lo internamente, depois começar, ainda antes da implementação, a partilhá-lo com a F5 para perceber o caminho e para perceber se a solução estava enquadrada com o que nós pretendíamos. E isso também foi importante, porque ajustámos logo o caminho e atalhámos tempo nesse aspecto. Por fim, a tecnologia, obviamente que as soluções de WMS que o mercado tem são cada vez melhores, as soluções são cada vez mais evoluídas e por isso é que o papel aqui das equipas e das pessoas são importantes, porque os sistemas, todos eles encontram gaps diferentes no mercado, encontram posicionamento e isso eu acho que é salutar até no meio que implementamos. Nuno, agora aqui um lado mais prático, eu fui buscar aqui uma fotografia de 2019, isto foi tirado a 1 de agosto de 2019, que foi a data do Go Live do projeto, e se vires nesta altura eu não tinha cabelos brancos, estava bastante mais novo, e depois deste arranque comecei a ganhar alguns cabelos brancos. Falas agora um bocadinho como é que nós podemos refletir estes alicerces que falámos há pouco no projeto. Pronto, portanto, em termos de concluída a fase de desenho de processo, avançámos para a implementação. Aqui foi muito importante também, ao longo da implementação, termos pontos de contacto e até demos e alguns processos prototipados para nós percebermos aqui, e foi possível identificar logo alguns erros ou algumas implementações que não era o caminho que nós pretendíamos e tentar corrigir logo à partida. Depois o tema da formação também foi importante, no sentido que nós já tínhamos alguns key users identificados e, portanto, esses key users depois iam servir como formadores em cascata para as restantes operações, para os restantes operadores. Recordo que eu estava a migrar uma operação e, portanto, só ia ter contacto com alguns dos users no primeiro dia da operação, portanto, essa formação tinha que ser on-job, para a maioria deles. E, portanto, estes formadores, estes key users, funcionaram também um bocadinho como evangelizadores, ok? Porque é muito normal quando se começa a trabalhar com um sistema novo, uma coisa corre mal, ou está muito lento, ou dá um erro, e ele diz, isto é sempre a mesma coisa. Eu fazia isto em Excel e isto era uma maravilha. Sim, e nós também para partilharmos com vocês, no primeiro dia de arranque, quando importámos, nos dias antes, quando importámos toda a base de dados e depois quando fomos para o terreno, nas primeiras operações de picking, o sistema não estava preparado para aquele volume de dados. Sim. E isto tem muito a ver aqui com o que nós temos que aprender com os processos e não houve tempo para um teste, mas há aqui um pormenor que eu acho fundamental e que nos leva ao ponto de olharmos outra vez para as pessoas. O sistema nunca deixou de funcionar, mesmo lento, e obviamente que nessa semana saímos todos muito mais tarde, estragou-nos as férias todas, isto foi o mês de agosto, foi fatídico, mas houve esta resiliência e esta entreajuda entre as equipas que nos fez hoje ter um projeto super estável e na altura, em 15 dias, a operação nunca parou e as pessoas estiveram sempre envolvidas. Um ponto positivo, um dos pontos que nós tínhamos acordado... Se calhar vou já passar aqui para os resultados, sim. Ter a equipa de implementação fisicamente aqui não, no armazém, mas fisicamente no armazém mesmo, portanto eles estavam literalmente no armazém. Isso permitiu essencialmente duas coisas. Primeiro, ganharem ali uma sensibilidade operacional, portanto perceberem o reflexo do que tinham desenvolvido e, portanto, olhavam para o lado e viam o reflexo do que tinham desenvolvido e, eventualmente, até propor ali alguma melhoria e a correção de erros ser célere. Não havia aqui uma abertura de tickets, isto depois até funcionou aqui claro, um bocadinho de ponto negativo, porque acabámos por corrigir algumas coisas muito em produção, em cima do joelho em produção, que depois tiveram danos colaterais. Se quiseres, se
se puder partilhar aqui uma lesson learned do projeto, essa é uma delas. Portanto, pensar um bocadinho nas alterações e ver os impactos e só depois passar a produtivo. Principalmente para quem está num processo de implementação, não é? Sim. A verdade é que quando estás no terreno com a pressão e com os utilizadores todos a olhar para ti, o mais fácil é chegar e corrigir. Alguma pressão. E corrigir logo isso. Sim, muita pressão. Não foi só alguma, foi muita pressão. Ok, este projeto foi importante para a F5IT, muito importante para nós. Colocou-nos no outro campeonato. Acredito, sem dúvida, e que o Nuno disse, foi importante para a NetSeed. E para nós, a F5IT, leva-nos aqui ao último tópico. Dora, já está aqui a chegar ao 0, temos que terminar, não é? Mas leva-nos aqui ao último tópico, depois de uma reflexão final. Mas este projeto fez com que a F5IT, na altura, o CEO do Grupo NetSeed, desafiou-nos para levarmos a solução que tínhamos implementado aqui em Portugal para uma operação em New Jersey. E vocês sabem como são as empresas portuguesas, e nós não somos exceção. E quando recebemos este convite, o que é que nós dissemos? O que é que acham? Convite para ir para os Estados Unidos? Não, agora não tenho tempo. Vou de férias. Nada disso. Como boa empresa portuguesa, lá fomos nós, em toda brincadeira, costumo dizer, apanhámos a primeira caravela que estava disponível. E recordando aqui um bocadinho os nossos descobrimentos e este ADN que as empresas portuguesas têm, que é o facto de se querer internacionalizar. E para nós a F5IT foi extremamente importante, desafiante, e este convite surge no ano de 2020. E porquê é que este ano foi importante? Porque nós conseguimos implementar o projeto num ano de Covid. Foi o ano do Covid. Portanto, o mundo mudou nesta altura e nós, que fomos logo nos primeiros meses do ano até New Jersey, percebemos como todo o projeto mudou e como nós tivemos que mudar a nossa metodologia de implementar. A verdade é que esta operação tornou-se um sucesso e no ano de 2023 a 2024 implementámos a mesma operação na Carolina do Norte, numa zona chamada Winston-Salem e em Filadélfia. O que é que nós... Não sei quantos de vocês já tiveram na América, uma semana, pelo menos. Alguém já teve? Ok. Que característica é que tiveram quando chegaram cá? Uma coisa que se lembram quando voltaram para Portugal, no final desta semana. 5 quilos ganhos. Exatamente. Todos nós, pelo menos, se ficarmos uma semana nos Estados Unidos, conseguimos vir de lá vimos com muita bagagem americana. Isto para brincar um bocadinho com vocês. O grande desafio aqui, ao contrário do primeiro desafio com a NetSeed, não foi tanto a plataforma, não foram os processos porque foram muito bem definidos aqui em Portugal, mas foi encontrar uma nova cultura, uma nova realidade, uma nova maneira de pensar e de ver, a forma de olhar para as soluções. E depois descobrimos outras coisas. Descobrimos que estávamos a 5 horas de diferença, o que nos causa aqui muitas vezes uma pressão muito grande no lado do suporte que podemos dar deste lado do Atlântico, mas para uma empresa portuguesa como nós foi sem dúvida um desafio de grande resiliência, ao que eu remataria dizendo que um bom projeto local pode tornar-se global. E isto é verdade para tudo. Para nós foi verdade com o WMS e para todas as empresas que aqui estão também é verdade. Aquilo que vocês fazem aqui localmente pode tornar-se em algo global. Nós tivemos aqui em palco já empresas gigantes que já são muito globais, mas para o nosso tecido empresarial português a internacionalização é um desafio muito, muito interessante. Nuno, planos que tenhas para amanhã? Deixa-me só dizer mais uma coisa. Força. A internacionalização foi importante, mas também já replicámos este projeto com as funcionalidades base para mais 2 clientes aqui em Portugal. É verdade, Aveiro. Aveiro e Benavente, lá. E, portanto, como disse o João, os requisitos estavam definidos e foi só ajustar ali às necessidades particulares, o que também não é fácil, mas a solução base estava implementada. Planos para amanhã. Nós mudámos o nome deste slide, que estava futuro. Estava planos para o futuro, sim. Resolvemos pôr o futuro amanhã, até um bocadinho pela influência das apresentações da manhã. Como é que estamos a evoluir? Neste momento estamos com um projeto já em piloto da visualização do armazém em 3D, okay? Que nos permite ver as manchas do armazém, onde é que estão os meus produtos quais é que são as localizações de estoque que eu não tenho preenchidas e como é que posso otimizar as arrumações.
E, portanto, é uma ferramenta muito visual, eu acho que havia um slide à frente sobre isso, muito visual e que a análise é quase imediata, ok? É muito interessante. Eu tenho também, baseado na solução que temos implementada, a análise de KPIs e até a análise de performance até ao operador, portanto, eu consigo medir a rentabilidade de cada operador. Eu, quando comecei a implementar isto, só aqui uma à parte, pensei que fosse funcionar um bocadinho como desmotivador para as pessoas, porque está lá o nome delas. Não, funcionou exatamente o contrário, portanto elas olham, tentam perceber o que é que está mal. tem um rumo. Claro que há um ou outro que tenta desculpar, nós também olhamos aquilo sempre uma perspectiva de melhoria, positiva, não de apontar o dedo, ok? E portanto isso é claramente também um ponto que temos evoluído. Depois temos aqui um desafio que o João me está a colocar também para fazermos aqui um piloto utilizando o SaaS Copilot, sim. bem, portanto, da Microsoft, uma solução baseada em inteligência artificial, não podíamos deixar de referir aqui este ponto, e que nos vai ajudar aqui a otimizar os processos de picking, ok? É um bocadinho isto. Vou só passar um vídeo de 1 minuto, Dora. Do Airflex. Uma aplicação desenhada sob a medida. Localize visualmente e obtenha dados estatísticos do seu stock em tempo real. Sabia que o 3D pode ajudá-lo a identificar o bom posicionamento dos seus ativos? A interação com as suas computadoras garante um rápido e sem falhas. Se portar o seu interesse, contacte-nos para mais informação. Se quiserem uma assinatura dos atores deste vídeo, estão aí espalhados, portanto, eles podem assinar, são altamente profissionais. 2 frases para terminar. A primeira do meu lado, portanto, do primeiro armazém em Portugal ao ecossistema global da NetSeed, provámos que um WMS bem implementado não só organiza processos de inbound e outbound, mas transforma negócios. E, Nuno, queres deixar a tua frase final? Sim, é um bocadinho focar na solução ágil e que de olhos postos no futuro. Basicamente é isso que resume esta frase. Ok, nós temos o nosso stand ali. Não sei se já viram, temos um desafio, porque há 4 anos que fazemos um evento de paddle corporativo e deixo-vos o convite final. Quem quiser se inscrever, passe no nosso stand, porque o WMS é algo que nos traz cabelos brancos e o paddle acaba por compensar muitas vezes os momentos de stress que é implementar um sistema, e portanto deixo-vos aqui um vídeo só a convidar, e obrigado pela vossa paciência e desculpa dar o atraso.